Bem-vindos para mais uma aula de Direito Empresarial, dessa vez continuando sobre propriedade industrial, falando sobre os registros. Vamos iniciar a respeito do desenho industrial, que é tema referente aos registros. Desenho industrial. Nós já falamos a respeito de marca, que é tema a respeito de registro, e agora vamos falar a respeito do desenho industrial. A definição do que é desenho industrial, ela consta no próprio artigo 95 da LPI. Então, o desenho industrial tem uma definição legal sobre o que é. Desenho industrial nada mais é do que uma forma plástica, ornamental, de um objeto, ou então o conjunto de linhas e cores que são aplicados em um determinado objeto, que vai resultar de um visual novo e vai resultar também um visual original. Então, dentro do desenho industrial, nós teremos aqui como resultado um visual novo e um resultado original. Estes são os dois resultados do desenho industrial. E justamente por ser um desenho, vai atribuir um contorno novo para determinado objeto, vai determinar um conjunto novo de cores, ou então um formato novo para determinado objeto. Basta nós lembrarmos dos modelos de carro. De acordo com que o carro vai mudando o seu modelo, ele vai mudando o seu desenho industrial. Então, nós podemos dizer o seguinte, que são requisitos para ser registrado o desenho industrial. Primeiro, tem que ter um resultado visual novo. Eu não posso utilizar o mesmo resultado visual, porque eu não terei um novo modelo, um novo desenho industrial, portanto, ele não tem requisito de registrabilidade sem esse resultado visual novo. Segundo, ele tem que ter um resultado original. Resultado original. E resultado original, a própria LPI fala no artigo 97 o seguinte, que o resultado original, quando ele é visual, significa que ele é distintivo em relação a objetos anteriores. Então, dizer que é original, eu vou pegar o objeto primitivo, eu vou compará-lo com o objeto posterior. Objeto posterior. E quando nós teremos então um desenho industrial original? Quando o resultado visual desse objeto posterior for diferente do resultado visual do objeto primitivo. Uma terceira característica que deve ser considerada, voltando também à mesma regra geral da propriedade industrial, é que o desenho industrial deve ter a aplicação industrial. Então, esse conjunto, esse visual novo, original, ele deve ser capaz de ser aplicado na indústria, nos objetos, tá? Interessante, eu quero que vocês façam observação a respeito do artigo 98 da LPI, que fala que não vai ser considerado desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.
tá bom? Então ela tem que ter aí uma aplicação industrial. E claro, o desenho industrial também não pode ter impedimentos legais. Isso daí nós vamos ver lá no artigo 100 da LPI. Por exemplo, o desenho industrial, como regra, o que está descrito na LPI, ele não pode ter uma forma vulgar, tá? Apesar de que o STJ já define essa questão de moral e bons costumes de acordo com o nicho de atividade de determinada empresa. Então, se determinada empresa, aquela forma não é considerada vulgar, portanto, o desenho industrial, nesse caso, ele vai ser plenamente registrável, tá certo? Bom, quero falar com vocês agora, antes de falar a respeito do procedimento, porque eu vou reunir o procedimento do pedido de marca com o procedimento do registro de desenho industrial, vou falar tudo numa aula só. Aqui eu quero falar em um assunto importantíssimo, que é a respeito da vigência da marca e também a respeito da vigência do desenho industrial. E elas mudam, tá? A vigência vai mudar de acordo com cada detalhe. Aqui vou numerar colocar número 1 e aqui número 2. Quando nós falamos a respeito da vigência da marca, eu tenho que prestar atenção ao seguinte: o prazo de vigência é de 10 anos contados da concessão. 10 anos contados da concessão. Anote bem essa informação, contados da concessão, porque isso vai ser importante para diferenciar o prazo de vigência do desenho industrial. Um outro detalhe interessante a respeito da marca, ainda dentro aqui, a prorrogação do registro da marca, ela poderá ser feita por sucessivas vezes de igual período. Ou seja, eu posso requerer a prorrogação do registro da minha marca por quantas vezes eu entender necessário e pelo mesmo prazo. Então, se eu requerer a prorrogação do registro da minha marca de acordo com a LPI, que deve ser feito no último ano da vigência, ele vai ser prorrogado também por 10 anos. Não tem limite de requerimento de prorrogação de vigência de marca. Anota isso daí. Coloca atenção no caderno. Não tem limite. Não tem limite. O pedido de prorrogação, quantidade de pedido de prorrogação do registro de marca. O que deve ser observado é que essa prorrogação deve ser requerida no último ano de vigência. No último ano de vigência do registro da marca, tá? Então vamos supor que tem uma marca que foi registrada em 2010, portanto ela vence em 2020. No ano de 2019, que é o último ano de vigência dela, deve ser requerida a prorrogação da vigência daquela marca. E isso vai mudar quando fala a respeito do desenho industrial. O desenho industrial, ele terá um prazo também de 10 anos, só que aqui a contagem é diferente. A contagem é 10 anos contados da data do depósito. Então muda, porque lá na marca
é da data da concessão. Já a prorrogação da vigência do desenho industrial pode ser prorrogado por 3 vezes e cada prorrogação será pelo prazo de 5 anos. Ou seja, eu tenho aqui um limite temporal para o desenho industrial. Primeiro, eu terei uma vigência de 10 anos. No último ano de vigência, eu posso requerer a prorrogação da vigência do registro desse desenho industrial. Ele será prorrogado por mais 5 anos. Vencido no último ano desses 5 anos da prorrogação, eu posso pedir mais uma vez. Eu tenho o limite de requerer a prorrogação do desenho industrial por apenas 3 vezes. E cada prorrogação 5 vezes. O que é diferente da marca, que a prorrogação ela pode ser feita por quantas vezes for necessário e a prorrogação será pelo mesmo prazo de 10 anos. E a forma de contagem também é diferente. Só vou colocar aqui para vocês, só para exemplificar. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui uma marca. Ela foi depositada, esse ato é o depósito. Vamos imaginar que ela foi depositada em fevereiro de 2009. E a concessão dela foi, aqui o deferimento, a concessão do registro foi em fevereiro de 2015. Um exemplo, tá? Então, eu vou contar 10 anos a partir daqui. Então, 10 anos. Então, a vigência da minha marca vai terminar em fevereiro de 2025, tá? Já o desenho industrial, ele é diferente. Como eu falei para vocês, o desenho industrial, o prazo dele é diferente. Então, eu tenho aqui também o depósito. Vamos imaginar que foi na mesma data. Eu tenho aqui a concessão. Vamos imaginar que foi concedido em 2012, por exemplo. Porém, vai contar o prazo de vigência do desenho industrial, vai contar 10 anos a partir da data do depósito. Então, aqui são 10 anos, então a vigência vai até 2019. Tudo bem? Na próxima aula eu volto para falar a respeito do pedido, do processamento do pedido, tanto do registro de marca quanto do desenho industrial.